Michele, quando que você decidiu fazer jornalismo? Era uma paixão que você tinha desde criança? Não, não era não. Eu, na minha infância, na minha adolescência, eu não tinha muita simpatia pelos jornalistas depois que eu assisti uma reportagem da Glória Maria sobre uma criança que tinha caído de um prédio e ela perguntou ao pai dessa criança o que ele tinha sentido ao ver o filho despencando. Eu achei aquilo monstruoso, me senti muito mal, me colocando no lugar daquele entrevistado, naquele momento, ter coragem de olhar para uma pessoa e me perguntar aquilo. Mas anos depois, quando eu estava prestes a fazer vestibular, eu assisti uma outra reportagem que mudou a minha forma de pensar. Eu queria uma profissão que me levasse a escrever, a estudar línguas estrangeiras, então eu tinha pensado em letras. Até que eu assisti uma reportagem do Pedro Bial, que estava na Alemanha cobrindo o fim da Guerra Fria, o fim a queda do Muro de Berlim. E ele chorava muito, que eu nunca tinha visto um repórter chorando dessa forma, e muito emocionado ele dizia que tinha sido um privilégio estar no lugar onde a história estava ocorrendo, acontecendo, e poder contar essa história. Então, eu vi que o repórter podia ser um contador de história, não precisava ser um monstro. Aí, para mim, foi um desafio, me arrepiei, falei, é isso que eu vou tentar. No dia seguinte, eu fiz a inscrição e nunca mais me arrependi. Você é natural de Três Rios, no Rio de Janeiro. Como que foi a escolha pela UFJF? Eu fiz vestibular para a UERJ, para o Fundão, para a UFMG, passei na segunda fase da UERJ, na segunda fase do Fundão, só que o resultado de Juiz de Fora saiu primeiro. E como os meus pais tinham um apartamento aqui, e eu era uma filha, sempre fui muito apegada à minha família, meu pai falou assim, nem veja o resultado das outras faculdades, você vai para Juiz de Fora. Vim e gostei muito. Nunca mais eu saí daqui. Michele, como que foi a sua trajetória profissional após a faculdade? Eu me formei em dezembro de 95 e 96. Logo no início do ano, eu trabalhei como assessora de imprensa num órgão que chamava IPLAN, que era o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora. Fiquei um ano lá. Em 97, eu fiz estágio no TV Rio Sul, que é afiliada da Globo. E em julho de 97, eu vim cobrir férias na Alterosa da Estela Amorim. E em 97, eu entrei em julho, saí das férias em agosto. Ao mesmo tempo, a Estela teve problemas de família, ela teve que pedir demissão, ela saiu e eu fiquei até outubro, temporária, e em outubro eu fui contratada em definitivo e não saí mais. Em 2000, eu fui transferida de funcionária da TV Alterosa de Belo Horizonte para Juiz de Fora, porque nós compramos o sinal do Canal 10, a TV Tiradentes, e montamos uma emissora aqui, não mais só a sucursal. E você sempre teve vontade de trabalhar na TV? Sim, quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive muita simpatia pela linguagem de televisão e de rádio, que são linguagens mais ágeis, mais empolgantes, você contar a história. Mas na época que eu fiz faculdade, não havia muito desenvolvimento para o lado da televisão, era mais o impresso ainda. Então, eu fiquei meio decepcionada. Quando eu entrei no mercado de trabalho, cobri férias, que muita gente, às vezes, tem preconceito com relação a isso. Eu cobri férias e fui contratada. Então, eu acho que espaço tem para todo mundo e eu adoro televisão. E quando que você começou no jornalismo? Sempre foi uma vontade sua? Não, eu comecei, na realidade eu não comecei no jornalismo, eu comecei no final de 88, que abriu vaga para estágio na antiga TV Globo e a vaga era para técnico, para trabalhar no departamento de engenharia. O estágio seria no departamento de engenharia. Eu fiz as provas, passei e tal. Fiz meu estágio, no terceiro mês de estágio, o câmera de estúdio foi mandado embora. E eu tinha me adaptado bem à função de cinegrafia. Aí eles me contrataram como câmera de estúdio. Eu fiquei 3 meses ainda de estagiário, mas na escala, como funcionário. Quando terminou o estágio, eu fui contratado como câmera de estúdio. Fiquei no estúdio uns 2 ou 3 anos. Aí, quando o Adão saiu da externa, aí o Filocarmo Braga, que era o chefe do departamento comercial, sugeriu meu nome para ir para a externa. Fui para a externa trabalhando com produção, aí era produção do departamento de programação, do comercial, do jornalismo, fazia tudo. Porque a gente viajava e ia um repórter com a gente. Muitas vezes era o Luciano Toffoli e tal, que viajava com a gente e produzia matéria. Em 95 acabou o departamento comercial e eu passei para o jornalismo, mas fiquei só pouco mais de 6 meses e passei para a Alterosa. E na TV Globo, com que figuras importantes, assim, com quem você trabalhou, que você destaca? Eu fiz estágio com o Márcio, Alvim, Leão, que são professores de vocês, a Mussi, a própria Brandão, uma galera boa. E no comercial também, o Filocarmo foi um grande professor. A cobrança era muito acirrada, sabe? Uma coisa que a gente brinca que hoje não pode ser usado. Até a primeira vez que eu saí, quando eu voltei, ele me chamou, pega a câmera lá no PJ. Eu fui, peguei a câmera, botei no ombro,
ele me deu um chute nas pernas. Cinegrafista não trabalha de perna fechada. E fez um rosáriozinho, mas é coisa que você nunca mais esquece. Depois você veio para a TV Alterosa. Como é que foi isso? Em que momento da Alterosa você veio para cá? A Alterosa estava com uma proposta de interiorização, porque existia a Alterosa em Belo Horizonte e uma emissora isolada em Varginha. E eles queriam ter equipes em todas as cidades polo do estado. Aí teve um processo de seleção, como o salário era bem maior do que o da TV Globo, eu me candidatei, passei e entrei para esse projeto, que foi muito bacana. E no próximo bloco, vocês vão ficar sabendo mais sobre a vida pessoal de Michele Pacheco e de Robson Rocha. Não saia daí, o Mosaico volta daqui a pouco. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Em relação ao projeto de vocês, o Conhecendo, conta um pouquinho mais sobre esse projeto. É um filho. Esse Conhecendo, a gente chegou à conclusão que a gente queria fazer, porque na vida da gente chega uma hora que você olha para o que você fez e dá vontade de fazer mais. E você se pergunta assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou contribuindo? E de que forma? Então, chega uma hora que você fica se perguntando, só falar de assassinato, e mostrar acidente, mostrar sofrimento, o que foi feito depois disso? O que foi feito para mudar isso? E eu Conhecendo. Nossa, é uma paixão. Eu choro porque eu sou choratória. Mas a gente conseguiu, e se vocês assistirem os programas, a gente juntou todas as nossas paixões. A gente adora viajar, a gente adora trabalhar. E foi feito com tanto coração, com tanto carinho, que foi assim, um fenômeno que a gente não esperava. Eu achei que alguém fosse assistir, que alguém fosse gostar. Mas eu não imaginava que pessoas que se declararam nas redes sociais não serem telespectadores da empresa onde eu trabalho, que elas mandavam, poxa, você tem certeza que é 1 hora? Eu estou em casa só esperando o programa. O que é o de hoje? Os nossos entrevistados se tornaram amigos. Até hoje, eles encontram curiosidades de história, sobre a guerra, eles mandam para a gente, porque eles sabem que a gente, além desse jornalismo diário, a gente tem uma preocupação maior, que é aquele jornalismo de qualidade, jornalismo de conteúdo, que nem sempre você tem tempo nessa correria de hoje para você fazer. Então, o que a gente queria com o Conhecendo, que eu acho que a gente conseguiu essa oportunidade, foi mostrar para as pessoas que tudo na vida tem solução. Não se desespera porque o seu ônibus está atrasado. Em outros lugares deu certo. Será que aqui não se aplica? A gente foi buscar no exterior coisas que deram certo. Por que essas coisas não podem ser adaptadas para a gente aqui? Então, Robson, como é que você e a Michele se conheceram? Olha, o projeto da Alterosa começou em 96. A primeira repórter que eu trabalhei aqui foi Estela Morim, que era repórter da Globo também na época. A gente saiu junto para a Alterosa. A Estela ficou mais ou menos 1 ano, depois, por alguns problemas pessoais, ela teve que sair, e a Michele foi contratada. A Michele não tinha experiência em televisão, ela tinha feito um estágio na Rio Sul, foi o primeiro trabalho dela como jornalista em TV, foi aqui. E qual que foi a sua primeira reportagem? Minha primeira reportagem foi histórica e inesquecível. Quando eu fui chamada para fazer as férias, me mandaram para Belo Horizonte para eu ser treinada.
Eu nunca tinha trabalhado mesmo em televisão. E eu tinha 2 dias que estava em Belo Horizonte, quando viraram para mim, junta as suas coisas e você vai voltar para Juiz de Fora. Ué, mas e o treinamento? Você vai treinar na prática. Como assim? A Mercedes-Benz vai ser inaugurada, o presidente internacional, o presidente mundial da Mercedes, Ben Van Sky, que vai estar lá, você vai entrevistá-lo e vai entrevistar o nosso governador, que na época era o Eduardo Azeredo. Eu não preciso falar que eu quase caí dura na redação, né? Mas eu vou fazer isso? Não é você. Você não quer? Então vai. Ela foi praticamente jogada no fogo, porque ela novata, não morrendo de medo de tudo, de todos, e chega aqui, tinha o presidente mundial da Mercedes, o presidente da República, uma série de personalidades. Nisso, eu dei uma trombada num senhor de cabelo branco, muito simpático, ele me pediu desculpa em alemão, eu respondi em alemão, ele ficou todo empolgado, você fala alemão? Eu, não. Tudo que eu sabia falar, eu já falei com você. A gente começou a rir, começou a conversar, ele se apresentou como Ben Van Sky, o presidente mundial da Mercedes-Benz, e eu expliquei para ele que eu, infelizmente, não poderia ficar para a coletiva porque eu tinha a hora de gerar. Ele falou, grava comigo. Eu falei, aqui grava comigo. Eu comecei a gravar com ele e foi um furdunço, porque todos os outros repórteres, as emissoras do Brasil inteiro, todos os canais estavam lá, e jornal, impresso, e rádio, e todo mundo numa salinha para fazer a coletiva, e eu, quem era eu, né, parada na frente do presidente, conversando com ele em alemão, eu gravei a entrevista exclusiva com ele. Aí, na hora que a gente estava gravando, uma repórter de uma outra emissora veio correndo mesmo e gritando que ela queria gravar. Eu abri o braço e soltei um palavrão e você não vai passar a cara, você vai esperar ela acabar de gravar a entrevista, depois você grava. Então foi uma prova de fogo e aí que ela foi aprovada para a Alterosa. E tem alguma história de alguma data especial sua e da Michele que vocês passaram trabalhando? Já passou, o primeiro dia dos namorados, a gente passou trabalhando na penitenciária, numa rebelião. Foi muito romântico. Era um domingo, começou a rebelião depois da visita, e ligaram para a gente, e vocês vão. Falei, como assim? Não, vocês vão dormir na porta da penitenciária, porque a rebelião começou agora, de tarde, e a gente não tem equipe para localizar o plantão de vocês no final de semana, então vocês vão. A gente foi, estava junho, frio, a gente ficou tiritando dentro do carro, e assim, dizem os namorados, né, que ouvem fogos de artifício, vem fogos no céu, a gente também viu, só que eram bombas que a polícia estava estourando dentro da penitenciária, os gritos dos parentes, então aquele clima policial embalou o nosso primeiro dia dos namorados. Quer dizer, foi tudo perfeito. Era para ter dado errado, mas isso aí só deu mais motivação para a gente continuar em frente. Michele, quais são as contribuições do Robson na sua carreira? O Robson é um cara muito engraçado, porque ele não tem noção do potencial dele, do quanto que ele ensina a gente. Então, se você conversar com qualquer repórter que já trabalhou com ele, vai ser só elogio. Ele pode ser, assim, infernizar a vida da gente. Ele é o tipo da pessoa que você acaba de mostrar o texto e ele vira para você assim, esse lixo? Como assim? Não, isso não grava, você faz coisa melhor. Estou ali fazendo imagem, quando eu voltar, você tem coisa melhor. Você imagina, eu, novata, pegando esse tipo de comportamento, você fica apavorado. Até você cair a ficha que o tanto que você aprende com um profissional que faz isso. Se qualquer um de vocês chegar para ele e falar assim, eu quero aprender câmera, ele vai largar tudo que ele tiver para fazer e vai ensinar. E do mesmo jeito que ele faz com vocês, com qualquer pessoa que ele não conhece, ele fez comigo. Então, acho que tudo que eu sei de jornalismo, eu aprendi com ele, com grandes profissionais. E eu tento me espelhar nisso. E vocês opinam muito o trabalho um do outro? A gente quase se mata. A gente quase se mata. É um horror. Eu tenho um gene forte, ele tem um gene forte e meio. Então, chega em situações de a gente fazer matéria de polícia, a gente está discutindo um com o outro, o policial chega aqui e fala, fica, espera. Aí, quando vocês acabarem, se não der Maria da Penha, vocês me procuram. Tá bom. A gente discute. Mas sabe o que acontece? A gente briga tanto trabalhando que a gente a gente não discute em casa. A gente não tem vontade de discutir. O que a gente discute não é brigar porque eu não gosto dele ou ele não gosta do meu trabalho. A gente briga porque a gente conhece o potencial do outro. E o que o Robson significa para você? Meu melhor amigo, meu companheiro. O que mais? Não sei, tudo. É tudo. Acho que quando você escolhe uma pessoa, acho que o que você tem mais especial na sua vida é o filho. E quando você escolhe alguém para ser um pai, tem que ser uma pessoa especial. E eu sou privilegiada, porque, como eu já falei com vocês, eu conheci primeiro o lado da amizade, da brincadeira, da farra, da zoação. Mas, nesse fundo, eu vi a verdade que tem ali, a seriedade, a responsabilidade. Então,
Eu não consigo imaginar a Michelle Pacheco sem Robson Rocha, sabe? É estranho. Viu que você me fez chorar? A gente trabalhou junto um período e a gente não tinha nada um com o outro. E ela me viu fazer, assim, alta... Cantadas que eu achava que era deboche, gente. Achei ele ia brincar, como é que eu ia adivinhar? Minha ficha não caiu cedo. Eu, se eu fosse ela, não tinha casado comigo, não. Mas... Eu também não. Mas é sério, acho que a gente consegue conciliar bem o lado profissional, o lado pessoal. E espero que a gente esteja acrescentando alguma coisa, não só fazendo um trabalho que vai ficar perdido. Espero que alguma coisa a gente tenha acrescentado nesse tempo que a gente tem de praia e de profissão. E é o que a gente procura fazer. E no programa de hoje a gente conheceu a carreira e a vida do Giovanni Lima. Até semana que vem. E depois de vocês conhecerem a história de Michelle Pacheco E de Robson Rocha, o Mosaico fica por aqui. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.